Bíblia diz que a palavra do Senhor é nova a cada manhã, é um testemunho sobre si mesmo, não é? E por isso ela tem sempre alguma coisa nova a dizer. Mas eu vou falar de alguma coisa que não é nova, mas se calhar alguns de vocês ainda não ouviram falar bem, que é o ato da celebração da ceia do Senhor, que nós vamos ter a oportunidade de fazer hoje. E para isso eu quero ler o texto, que muitas vezes se lê quando se celebra a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-vos pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Esta manhã quero falar sobre o sentido e o contexto da celebração da ceia do Senhor. Em maio passado nós falámos aqui sobre a importância da mesa, e relacionado também com o púlpito, digamos, na história bíblica e também na tradição cristã. E verificámos que a mesa é muito mais importante do que o púlpito. E, de facto, no Novo Testamento a palavra mesa aparece 40 vezes e a palavra púlpito aparece 0 vezes. No Novo Testamento nós somos filhos da nova aliança. Normalmente há muito mais ênfase ao púlpito, mas o púlpito, a palavra aparece 0 vezes no Novo Testamento e a palavra mesa aparece 40 vezes. Então, por isso temos tido esta mesa aqui em evidência ao longo destes meses, para interiorizarmos a importância da mesa no contexto da fé cristã. E porque o exemplo mais elevado da mesa no contexto bíblico é a celebração da ceia do Senhor, é a mesa da ceia do Senhor, naturalmente. Então eu gostava de começar por explicar, ou por partilhar convosco, aquilo que a ceia do Senhor não é. Talvez seja um defeito dos professores, quando querem ensinar um conceito, normalmente dizem o que é que ele não é, porque às vezes as pessoas fazem confusão entre coisas parecidas, e as coisas parecidas não são iguais, são distintas, são independentes. E eu vou dizer algumas coisas que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor não é. Não é um privilégio para alguns eleitos. Por exemplo, os batizados. Eu respeito todas as tradições cristãs, mas há confissões evangélicas em que uma pessoa, se for membro desta igreja, e se for visitar na cidade ao lado a igreja da mesma fé e ordem, a mesma confissão, não pode
tomar a ceia do Senhor lá. Portanto, chegou-se a este ponto de tornar a ceia uma espécie de um privilégio para alguns eleitos. A Bíblia não diz que é para eleitos, não é? A Bíblia não diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e então podes tomar a ceia. Não é isso que a Bíblia diz. É outra coisa. E, portanto, não é um privilégio. É um privilégio no sentido espiritual, e todos nós temos consciência que é um privilégio. Mas não é um privilégio atribuído pelos homens. É um privilégio atribuído por Deus a cada um de nós, em que a nossa consciência, e já vamos falar disso, temos que analisar a nossa consciência. A ceia do Senhor também não é um prémio para quem se porta bem, isto é, para quem não está debaixo de disciplina, porque também há igrejas onde, se alguém faz alguma irregularidade, tem alguma fraqueza, fica proibido de tomar a ceia do Senhor. É um castigo. E então, digamos que os outros que tomam é como um prémio, e às vezes os que tomam são bem piores do que aquele que teve aquela fraqueza, não é? Também não é para isso que serve a ceia do Senhor. Não é esse o contexto das Escrituras que nós encontramos. Jesus tomou a ceia com Judas à mesa. Amém, irmãos? Amém. Judas, que o traiu, que tinha colocado no seu coração traí-lo, e Jesus bem sabia: aquele que mete comigo a mão no prato é esse que me vai trair. Portanto, não é um prémio para quem se porta bem. A ceia do Senhor também não é um pretexto para angariar novos membros para a igreja através do batismo, porque há aquela ideia: se as pessoas, quando nós abrimos a ceia há uns anos atrás, porque esta igreja também tinha algumas tradições desse género, alguém me disse: mas é que assim as pessoas já não querem ser batizadas. Como já podem tomar a ceia, não podem ser batizadas. Então, se a motivação para ser batizado é só tomar a ceia, eu vou ali já bem. Não é um pretexto. Não é isso que a Bíblia diz. Não é. Vocês sabem aquela parábola que um homem rico convidou os seus amigos para um banquete, e eles começaram com desculpas. E o que é que ele disse aos seus servos? Indo pelos montes e valados, chamai os coxos, zarolhos, marrecos, todos venham sentar-se à mesa. Foi assim ou não foi? Não estou enganado, pois não? Foi assim. Muitas vezes nós queremos fazer de algumas coisas importantes na nossa prática proibições sobre proibições, regras sobre regras, imposições sobre imposições. E muitas vezes isso dá origem a uma coisa chamada hipocrisia religiosa. E a ceia também não é uma oportunidade para matar a fome. Como nós acabámos de ler: se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. É claro que está a falar de uma ceia que eles antigamente faziam de outra forma. Quando está a falar aos coríntios na ceia, era mesmo uma ceia a sério. Não era uns bocadinhos de pão e um bocadinho de líquido, não é? Como nós temos aqui. Era mesmo, cada um levava o que tinha e punha numa mesa grande ou em várias mesas, e depois as pessoas chegavam, etc. E já vamos ver alguns problemas que aconteceram por causa disso. E ao longo do tempo, por uma questão prática, as igrejas foram, olhando mais para o símbolo que o pão representa e que o vinho ou o cálice representa, e não tanto para o facto de ser uma ceia, um laudo banquete, não é? Portanto, quem tiver fome, come em casa, isto não mata a fome a ninguém. Então, quem é que deve tomar a ceia? Quem é que é legítimo que tome a ceia? É muito simples, são os discípulos. Os discípulos. Não diz que é os batizados, não diz que é os membros da igreja, não diz que é as pessoas assim assadas e diferentes, diz que é os discípulos. E se nós formos ao Novo Testamento mais uma vez, sabem quantas vezes a palavra cristianismo aparece no Novo Testamento? A palavra cristianismo, alguém sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento? 0. A palavra cristão, alguém sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento? Não querem arriscar? 3 vezes. Mas a palavra discípulo, sabe quantas vezes aparece? 263 vezes. Então a ênfase está no discípulo. O que é que significa o discípulo?
à semelhança do que acontecia com os sábios gregos da antiguidade clássica, os filósofos gregos antigos, eles recebiam alunos na sua casa que eram os seus seguidores, os seus discípulos. Platão tinha os seus discípulos, Aristóteles tinha os seus discípulos, os outros, que eram pessoas que aprendiam com o mestre, seguiam o mestre e desenvolviam aquilo que tinham recebido do mestre e passavam a outros. Isso é ser discípulo. E a Igreja Cristã adotou esse termo para nós compreendermos que discípulo é aquele que segue alguém, que está disposto a ouvir alguém, que está disposto a imitar alguém, que tem o desejo de ser como essa pessoa. Isso é um discípulo. E nós somos discípulos de Jesus. Amém? Senão não vale a pena. Não é? Então a ceia é para os discípulos. Jesus tomou a ceia com os seus discípulos mais próximos, os chamados de colégio apostólico, aqueles 12, ainda que um deles estava a traí-lo, ainda que outro deles viria a traí-lo muito rapidamente, a renegar o seu nome, dizendo que nunca o conhecia, como fez Pedro pouco depois, ainda conhecendo todas essas fraquezas que estavam no coração das pessoas ou que já tinham sido realizadas, ainda assim Jesus celebrou a última ceia com eles. Então, e com que frequência é que se deve realizar a ceia do Senhor? Isso é com cada comunidade de fé, cada igreja, cada comunidade decide o que é que quer fazer, porque a Bíblia não fala em nenhuma norma em termos de periodicidade, não é? Há quem faça uma vez por mês, há quem faça todos os domingos, há quem faça, sei lá, de vez em quando. Portanto, não há nenhuma regra bíblica que ensine que deve ser feito assim. Agora, quando for feito, deve ser feito com consciência daquilo que estamos a fazer. Irmãos, eu não gostava de banalizar a ceia do Senhor. Este culto é diferente dos outros. Porque a ênfase deste culto é na ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor. Por isso, se os irmãos foram lá no YouTube, os outros cultos são chamados de celebração da palavra normalmente, e este é chamado de celebração de ceia do Senhor. E como nós não fazemos todos os domingos, fazemos só uma vez por mês, é importante que nós lhe possamos atribuir a relevância que ele de facto tem. E agora gostava de falar o que é que tem isto a ver connosco. Tomar um pedaço de pão e beber um pouco deste líquido, o que é que isto tem a ver connosco espiritualmente? O que é que isto representa para a igreja? O que é que isto representa para cada um de nós? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que representa paz e edificação. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, isso deve traduzir-se em paz e em edificação. Amém? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porquê? Porque naquela altura, em Corinto, quando eles se juntavam para celebrar a ceia do Senhor, havia discussões sobre usos e costumes. Muitas discussões que derivavam do choque entre a fé cristã, o paganismo e o judaísmo. Ideias, ideologias diferentes, crenças diferentes, e havia confusão sobre isso muitas vezes, a tal ponto que o apóstolo diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Diz isto antes do texto que nós acabámos de ler. Ou seja, a ceia do Senhor é um momento de paz e edificação espiritual. Amém? Às vezes não é assim. Ainda soube o tempo em que, cada vez que se fazia uma ceia do Senhor, havia um culto administrativo também, era só para os batizados e tal, tratava-se coisas da igreja, e muitas vezes havia confusão. E eu tinha acabado de ser ordenado pastor, estava ao lado do outro pastor mais velho aqui, e nós tínhamos aqui toda esta área, uma área muito grande da margem sul, que esta era a igreja-mãe, e os obreiros da área vinham aqui celebrar a ceia, e um dia, antes do culto, chegou-se ao pé de mim, no culto ceia do Senhor, e disse assim: pastor Brice, diga uma coisa, hoje está previsto haver confusão? Eu disse: irmão, não sei nada disso. Não, é um momento de paz e edificação. É um momento de paz e edificação, irmãos. É a primeira coisa que ao olharmos para esta mesa, com os símbolos e tudo aquilo que eles representam, a oportunidade de nós estarmos aqui, de partilharmos estes símbolos em obediência ao mandamento de Jesus, é um momento de paz e edificação, graças a Deus.
mais uma vez eu posso estar aqui, mais uma vez eu posso partilhar estes símbolos, mais uma vez eu posso recordar o Calvário, mais uma vez eu posso recordar a grande misericórdia, a graça de Deus, o amor de Deus na minha vida. Amém. Mas é também um momento de partilha e solidariedade, ou caridade, se quiserem. Caridade é amor em ação, não é caridadezinha, não é? Muitas vezes essa palavra tem sido subvertida. A palavra solidariedade é uma palavra que diz mais humano, mais humanista. A palavra caridade é uma palavra, um termo mais cristão, digamos assim, mas não é muito diferente. É um momento de partilha. E é um momento em que nós abençoamos uns aos outros. E por isso o apóstolo diz que cada um toma, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Porquê é que isto acontecia? Porque havia, estamos a falar de uma sociedade muito desigual, com muito pouca coesão social, naqueles tempos, em que coexistiam na igreja senhores e servos e escravos, pessoas ricas, não havia classe média, pessoas ricas e pessoas muito pobres. E quando faziam a ceia, os ricos levavam a lagosta ou aquelas coisas boas, e os pobres, coitados, levavam um pouco mais que pão e não sei o quê. E então alguns chegavam mais cedo e punham-se a lambazar lá com os seus amigos, e depois os outros, coitados, ficavam com fome. Uns bebiam mais e comiam, e outros ficavam com fome. E isso não é partilha. Isso não é partilha. Talvez por isso é que a Igreja, ao longo dos séculos, decidiu acabar com isso e usar um pequeno pedaço de pão e um pequeno cálice, para que houvesse, de facto, partilha. Mas este ato significa também uma herança, a honra de uma herança espiritual. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, herdei do Senhor, o que também vos ensinei. Veja a importância de passar uma herança espiritual. Nós podemos, ele diz: eu recebi, eu herdei, e estou-vos a entregar também. Veja a importância de passar um património, uma herança espiritual aos filhos. Como é importante. Sabe que antigamente na Europa e nos Estados Unidos, os filhos dos católicos normalmente eram católicos, os filhos dos protestantes normalmente eram protestantes, por aí fora. Hoje já não é assim. Porque há um bocado daquela teoria: não, é que eu vou deixar o meu filho crescer e quando ele for maior ele logo decide o que é que é. Isso é parvoíce completa. Você não ensina valores aos seus filhos? Ensina ou não? Você não ensina aos seus filhos e aos netos, quando têm influência sobre, os avós têm influência sobre os netos, não ensinam valores importantes da vida? Porque é que não hão de ensinar em princípios espirituais? A Bíblia diz: ensina ao menino o caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então nós devemos passar, ele depois logo decide o que é que quer quando crescer, mas devemos passar valores espirituais. Nós ensinamos aos nossos filhos que não devem ir buscar pão ao contentor do lixo, mesmo que esteja lá uma carcaça dentro do contentor do lixo. Então, do ponto de vista moral e espiritual, porque é que não fazemos a mesma coisa? Agora, é claro que nós passamos uma herança essencialmente de uma maneira, meus irmãos. É através do exemplo. É através do exemplo dos pais. Que os pais dão aos filhos. Porque muitas vezes os filhos afastam-se da fé porque os pais não deram exemplo. Muitas vezes são escolhas deles, mas às vezes acontece. Passar uma herança espiritual. Nós estamos a receber uma herança espiritual. Paulo diz aos Coríntios: aquilo que recebi do Senhor, passei-vos. E este ato que nós vamos celebrar representa simbolicamente aquilo que é o centro da fé cristã, que é a morte de Cristo por nós e a sua ressurreição. É naturalmente um memorial também. Tendo partido e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, etc. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
há uma determinação para que nós possamos manter vivo este memorial. É uma memória. Quando nós fazemos damos um nome a uma pessoa de uma rua, a uma pessoa que faleceu, estamos a fazer um memorial para que o nome daquela pessoa não desapareça, não se perca, não é? Para que aquela pessoa que foi importante naquela comunidade, esse nome permaneça. Quando se faz uma estátua, erige uma estátua em homenagem, em memória a alguém, é a mesma coisa que se está a fazer. Estamos a fazer um memorial. Quando se celebra o dia disto, ou o dia daquilo, ou os 100 anos, ainda agora foram 100 anos do nascimento de Natália Correia, e houve, cada vez que há assim um intelectual, um artista, e é celebrado esse dia. A propósito disso, fala-se da obra da pessoa, da vida da pessoa, etc. Isso significa que nós não queremos que a memória daquela pessoa e a sua obra possam morrer. Pois isto é um memorial também. Nós não queremos perder o conhecimento daquilo que nos chamou à fé, que é a base da nossa fé. É que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória ao nome do Senhor. Mas também é uma proclamação profética, aquilo que nós estamos a fazer. Diz lá o apóstolo Paulo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. É uma proclamação profética, até que Jesus volte. A celebração da ceia do Senhor é uma memória permanente. Nós não estamos a celebrar alguém que morreu e acabou-se. Nós estamos a celebrar alguém que está vivo e um dia voltará. Glória ao nome do Senhor. Mas é também um exercício de boa consciência. É um exercício de boa consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É curioso, não diz examine-se e depois logo decide se come ou não. Não, examine-se e coma, ou seja, faça esse exame, ponha a sua vida em ordem, proponha no seu coração pôr a sua vida em ordem e coma, e beba, e partilhe, e seja parte desta celebração. Amém? Um exercício de boa consciência. Amém? E também é um tempo especial de comunidade e comunhão fraterna. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Parece que alguns chegavam e depois começavam logo a lambazar-se no que traziam, e depois os outros chegavam mais tarde, já não tinham direito a nada, e enfim, por aí fora. Não, vamos estar juntos, vamos partilhar juntos, vamos desenvolver comunhão fraterna entre nós. É muito importante tomar a ceia com sentido de responsabilidade e com consciência. O ato é muito sério. Diz lá no versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Bom, todos nós somos pecadores. Não há aqui nenhum santo, no sentido de ser alguém que nunca pecou, que está completamente livre do pecado. Nunca houve ninguém, a não ser Jesus, a quem se pudesse atribuir essa condição. Nenhum de nós é isento de pecado. É verdade, somos pecadores salvos por Jesus, é verdade, mas ainda somos pecadores, ainda falhamos. Talvez ainda no dia de hoje haja aqui pessoas que já disseram uma palavra, que se arrependeram e que magoaram alguém. Talvez haja aqui no dia de hoje algumas pessoas que tenham tido pensamentos impuros, algum pensamento impuro. Talvez haja aqui alguém no nosso meio que ainda hoje tenha feito alguma coisa que não devia ter feito e que a sua consciência lhe pesa. Mas isso não é razão para não tomar a ceia. O que a Bíblia diz é que devem examinar-se. E por isso nós costumamos fazer aquela pausa de reflexão antes de tomar a ceia do Senhor. Pôr a sua vida em ordem com Deus. E então depois tomar a ceia do Senhor. O autoexame, cada um examine-se a si mesmo, é muito importante. Não estamos a falar de uma aprovação para tomar a ceia do Senhor, uma aprovação por regras ou normas exteriores ao indivíduo. Não estamos a falar
exame feito por terceiras pessoas. Estamos a falar de um exame, autoexame de consciência, de alguém que olha para o seu próprio ser. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar os outros. O pastor não é polícia de ninguém. Eu vi um colega meu no Algarve que pensava que era polícia dos crentes, e então uma vez disseram qualquer coisa lá sobre alguém que andava num liceu, e ele teve a lata de ir esconder-se atrás de umas árvores lá no recreio do liceu para ver se a pessoa fazia aquilo ou não fazia, né? Para andar a espiar a pessoa. Então, mas nós pastores somos chamados para ser espias de alguém. O pessoal anda a ver muitos filmes do 007, com certeza. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho que me examinar os outros. Cada um tem que se examinar a si mesmo, porque cada um responde perante a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Nosso papel como pastores é ensinar a palavra, é corrigir pelo ensino da palavra, é instruir nos caminhos de Deus e é dar o exemplo. Amém? Mas a ceia representa, sobretudo, a renovação permanente da nossa aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Quando nós tomamos este pão e este cálice, o que nós estamos a fazer é dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda te amo. Eu ainda quero ser um discípulo de Jesus, ó Pai. Eu ainda me lembro e estou grato, porque Jesus, há 2000 anos atrás, deu a sua vida por mim no Calvário. Eu ainda me lembro, ainda não esqueci, que pelas suas pisaduras que eu sou sarado. Eu ainda não esqueci que este sangue representa, este cálice representa o sangue que Jesus verteu para purificar dos meus pecados. Eu ainda não me esqueci que é por causa de estar coberto pelo sangue de Jesus que eu tenho toda a ousadia, posso entrar diante do trono de Deus com toda a ousadia. Amém? Porque Deus olha para o sangue que me cobre. Por isso, irmãos, vamos chegar em pé e vamos celebrar a ceia do Senhor dentro de momentos, mas vamos fazê-lo de forma um pouco diferente. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã, que a Tua Palavra possa fazer morada em nós, Senhor. Que ao tomarmos este símbolo, Senhor, estes símbolos, possamos fazer com perfeita consciência e com inteireza de coração, para a nossa bênção e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Podem sentar. Nós...